Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos para essa questão da FGV, tá? Eu sou o professor Oswaldo Choquer. É uma questão que envolve raciocínio lógico matemático que trabalha com lógica proposicional e trabalha com quantificadores. Todos existe pelo menos um e tem um complicador ainda mais. Ela trabalha numa mesma questão, dois quantificadores, tá? Mas nós vamos resolver. Então vamos nessa? Então, considere a seguinte proposição feita nas feiras livres de uma cidade. Em qualquer feira livre da cidade, há pelo menos uma barraca que vende tapioca. Então, ele quer a negação disso. Olha, não é tão simples, tá? Aqui você tem dois quantificadores aqui, ó. Em qualquer, né? É um quantificador universal, que equivale a todo, e há pelo menos uma barraca, que é um quantificador existencial. Então, para negar isto, quando você tem um quantificador universal, todo, você tem que passar para o existencial e mudar a frase para não. Tá? Nós vamos ver isso aqui agora, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, você vai ter que ver que esse em qualquer aqui, ó, significa um quantificador universal, que vale a todo. Tá? Então, você tem que esse qualquer aqui um quantificador universal. Para você negar isto, né, fala assim, todo mundo foi no jogo. Todo mundo do prédio foi no jogo. Quando você quer negar isto, atenção, não é falar que ninguém foi no jogo, não. Você fala assim, existe uma pessoa, pelo menos uma pessoa, você, aí você tem que pôr o verbo com o negativo, que não foi ao jogo. Tá? Então, qual que seria a negação disso? Existe, né? Existe alguém, né? Existe pelo menos uma feira da cidade, né? Então nós vamos escrever isso, tá? Então a negação disso vai ser o quê? A sua negação é o quantificador existencial. Existe ao menos uma. Então como que essa proposição ia ficar? Existe ao menos uma feira livre da cidade. Agora você tem que negar isso aqui, ó. Que o não vai entrar aqui, ó. E o não vai entrar aqui. Então você vai ter que fazer isso. A proposição vai ficar assim. Existe ao menos uma feira livre da cidade. Aí você tem que negar esse tiozinho aqui, não. Que há pelo menos uma barraca que vende tapioca. Agora atenção. Você tem um outro quantificador aqui, ó. O há pelo menos. Certo? Então, nesse caso, nós vamos ter que negar esse quantificador aqui, ó. Esse quantificador aqui é o quantificador que a gente chama de existencial. Todo é quantificador universal. Existe, né, pelo menos um, e a negação dele, né? Então, vamos falar isso aqui. Então, há pelo menos é um quantificador existencial. E a sua negação quando você fala assim, tem pelo menos uma pessoa que foi no jogo. Você quer negar isso? Você tem que falar que todos não foram no jogo, tá? Então a negação é o quantificador todo. E também mudamos o verbo para não. Toda vez que você quer negar há pelo menos um, você tem que pôr todos e põe não. Tá? Então, quando você. Agora você tem que saber o seguinte: todos e não é a mesma coisa que toda. Existe ao menos uma feira livre da cidade em que toda barraca não vende tapioca. Agora, todo não, toda vez que você tem todo não, equivale a nenhum. Tá? Então você pode falar que todo não é equivalente a nenhuma. Tá? Então, aqui você vai voltar aqui em cima, ó, né, e vai marcar qual? A letra D. Existe uma feira livre da cidade em que nenhuma barraca vende tapioca.
Beleza? Clique na bolinha para entrar no canal e clique no retângulo para ver um vídeo muito bom.